Bom dia, irmãos. Bom dia. Uma grande alegria estarmos juntos aqui, né? Esse tempo que o Senhor preparou para nós. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1, de 1 a 5, versículos de 1 a 5. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Versículos de 26 a 28 do mesmo capítulo. Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham eles domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Capítulo 2 de Gênesis, versículos de 7 a 9. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 18 até 24. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe,
e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos? Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e confessamos mais uma vez, Senhor, que dependemos de Ti. Para que esses momentos aqui tenham algum valor na Tua presença, é preciso, Senhor, que Teu Espírito Santo sopre sobre a Tua palavra, unja os lábios e os ouvidos de todos nós que estamos aqui, para que a Tua palavra trabalhe nos nossos corações e produza aquilo para o qual Tu a destinaste. Nós precisamos de Ti, precisamos do Teu auxílio. Sê conosco, cativa os nossos corações para Ti mesmo, Senhor. Senhor, Tu disseste: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E nós cremos que esse é um momento para que, através da Tua palavra, o Teu Espírito edifique a Tua igreja. Faz isso conosco, pelas Tuas misericórdias, Senhor. Por causa daquela obra realizada na cruz do Calvário, onde o Teu sangue foi vertido e nos lavou. Oh, por causa da justificação, por causa da reconciliação, nós ousamos pedir a Tua bênção sobre esses momentos. E confiamos em Ti, e desde já Te louvamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós nos propusemos a separar esse tempo para estudar na Palavra de Deus a vida de casal, sob a perspectiva do eterno propósito de Deus. Ontem à noite nós começamos vendo o Salmo 2. O Salmo 2, ele é muito interessante porque ele nos dá um retrato da nossa condição atual. Esse salmo foi escrito por Davi há milhares de anos atrás. Mas ele é tão atual. Ele tem se cumprido ao longo da história do homem. Ele encontrou um cumprimento especial na vinda do Senhor Jesus. Em Atos 4, nós vemos Pedro testemunhando do cumprimento desse salmo nos seus dias, nos primeiros dias da igreja. Mas nós vemos como a palavra de Deus é eterna, meus irmãos, porque esse salmo se cumpre hoje, nos nossos dias, né? E nós vemos as nações enfurecidas, os povos buscando coisas vãs, querendo sacudir as algemas, os limites que Deus colocou, querendo romper as barreiras que Deus estabeleceu pelo seu propósito para conosco. Nós vemos o mundo enfurecido, procurando destruir todos os fundamentos de Deus. Mas nós também contemplamos no Salmo 2 qual é o comentário do céu a respeito dessa situação. E lá nós vemos que o nosso Deus reina. O nosso Senhor, Ele ri, Ele zomba. Meus irmãos, não zombemos nós. Deixemos que o nosso Senhor zombe. Ele está no controle. Mas isso nos conforta o coração. Nós às vezes nos perturbamos com o momento em que nós vivemos. Nós ficamos assustados vendo o ritmo acelerado com que esse mundo se degrada. E a agressividade com que esse mundo proclama princípios, hábitos e modos de vida que são opostos, contrários à palavra de Deus. Isso às vezes nos assusta, isso às vezes tende a nos levar a uma posição de ficarmos acuados. E nós vemos, como falamos ontem, que a mídia desse mundo, os sistemas modernos de informações bombardeiam as nossas mentes, os nossos corações, procurando de alguma forma se infiltrar no nosso ser e contaminar a nossa fé, corroer a nossa fé.
Mas nessas horas precisamos olhar, não o comentário desse mundo, mas o comentário dos céus sobre essa situação que nós vivemos. E ver que o nosso Senhor reina. E Ele ri. Ele estabeleceu o seu rei no seu santo monte Sião. E esse rei, o nosso Senhor Jesus, Ele já reivindicou a sua herança às nações. Ele já está sentado à destra da majestade nas alturas. Ele reina. Ele governa. Ele está realizando todo o propósito de Deus, meus irmãos. Os selos do livro estão sendo abertos. O propósito de Deus está em pleno curso. A igreja está sendo ataviada e preparada. O reino de Deus está sendo preparado. Breve nós seremos levados daqui, para que Deus então traga o seu juízo sobre essa terra e venha o seu reino. Amém. E o mais interessante, o mais empolgante, meus irmãos, é que Ele regerá as nações com cetro de ferro e nós reinaremos com Ele. Nós seremos vice-reis com Ele. Debaixo dele como cabeça nós reinaremos sobre as nações, se nós vencermos. E nós vimos o que é um vencedor, né? Alguém que confia, que depende do precioso sangue, alguém que tem uma palavra de testemunho, alguém que não ama a sua própria vida, mesmo diante da morte. Esse é o vencedor. Ontem nós até mesmo deixamos de fora os últimos versículos do Salmo 2. Depois da mensagem a minha esposa veio dizer: mas e os últimos versículos, a última estrofe? A última estrofe, meus irmãos, é apenas uma advertência às nações. Os 3 últimos versículos. Agora, pois, Salmo 2, 10 a 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentre em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então nós temos aqui uma advertência às nações. O Senhor dá como que o último aviso: deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor. Beijai o filho para que não se irrite. Dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Isso virá. Essa condição de mundo que nós vemos não ficará sem ser julgada. E bem-aventurados todos que nele se refugiam. Esse é o contexto que nós vivemos, irmãos. E hoje nós queremos avançar um pouquinho mais. Porque diante de uma situação tão deteriorada que nós vemos ao nosso redor, os fundamentos de Deus sendo confrontados, desafiados de forma tão veemente. Aqueles que têm filhos, principalmente filhos pequenos em escola, vendo os programas escolares ensinarem abertamente coisas completamente opostas às Escrituras. Quando nós vemos essa situação, cabe nós retornarmos ao princípio de tudo, aos fundamentos de tudo. Por isso que nós estamos olhando Gênesis 1, 2 e alguma coisa a mais. Nós queremos revisar. Aqueles que já conhecem bem esse assunto, me desculpem, mas será uma revisão. Aqueles que querem aprofundar um pouquinho mais, eu espero que o que nós vamos compartilhar seja de ajuda e encorajamento. Mas é necessário que esses fundamentos sejam reforçados para nós entendermos por que as coisas são assim, como Deus as fez. Aqui em Gênesis 1, nós temos a criação dos céus e da terra.
a criação do mundo. Hoje em dia nós sabemos, meus irmãos, que há muitos desafios ao relato da criação de Deus. Nem vamos entrar muito nisso. Ontem falamos em Darwin, o ensino sobre a evolução, a origem acidental, casual do universo e a origem das espécies e o seu desenvolvimento como o resultado da supremacia de algumas espécies que se adaptaram melhor às adversidades e que por isso permaneceram e outras se foram. Nem vamos considerar que essa tese da evolução, cientificamente, ela precisa de mais fé do que a nossa fé na palavra de Deus para ser crida, dada as lacunas tremendas que existem e que não são preenchidas por nenhuma evidência. Mas esse não é o nosso assunto. Aqui nós temos o versículo 1 dizendo que Deus criou os céus e a terra. No versículo 2 temos a sequência, os 6 dias da criação, o sábado de descanso. Contudo, eu creio que muitos devem saber, existem muitos irmãos eruditos da palavra de Deus, irmãos de peso, levantados por Deus desde o século XVIII, que creem que aqui existe um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2. A palavra hebraica estava, a terra porém estava, ela pode ser traduzida por tornou-se. Meus irmãos, não quer dizer que estava seja errado. Não precisa arriscar na sua Bíblia e dizer assim, não, está errado. Não. É possível. Tanto estava como o tornou-se. Esse tornou-se, o que significaria? Que houve uma criação original de Deus. O universo criado por Deus. Nesse universo prévio estavam os anjos de Deus. E aconteceu alguma coisa que esse universo se tornou sem forma e vazio. Existe um versículo muito interessante nessa conexão. Isaías 45, 18. Em que o profeta Isaías, comentando sobre outro assunto, ele deixa uma observação pelo Espírito de Deus que diz respeito a isso. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. No original, que não a criou sem forma. Outros irmãos dizem vazia, o irmão Young diz vazia, o irmão Darby diz arruinada. Sem forma, vazia, arruinada. Que não a criou vazia, sem forma, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então aqui nós vemos o profeta falando que Deus não criou a terra sem forma. Então aqui nós nos perguntamos, Deus é um Deus perfeito. Ele não cria algo, ele não deixa algo improvisado para depois arrumar. Deus não fez então, separou os materiais, deixou num canto lá, bom, agora em seguida eu vou vir arrumar isso aí. Não, nós fazemos isso. Deus não faz assim. Então como haveria uma terra feita sem forma e vazia? Uma terra onde havia trevas, sobre um abismo. Esse é um quadro de uma catástrofe, de um cataclisma. O universo caiu sobre maldição.
Esses irmãos que creem dessa forma, o primeiro que se manifestou nesse sentido foi um irmão escocês chamado Thomas Chalmers, no século XIX, e ele atribui isso a um autor do século XVIII. O irmão Thomas Chalmers, no final do século XIX, no século XX já essa visão foi adotada pela Bíblia de Scofield, e depois vieram outros irmãos, como o irmão Pink, o irmão Campbell Morgan, o irmão C.A. Coates, o irmão Griffith Thomas, o irmão Eric Sauer e outros mais recentes. Esses irmãos creem que entre Gênesis 1:1 e 1:2 houve a queda de Lúcifer, o arcanjo que governava o universo. E ele se rebelou contra Deus. E 1/3 dos anjos se uniram a ele na sua rebelião. Por causa disso, houve um julgamento nesse universo. E ele se tornou sem forma, vazio, arruinado. Essa queda, ela está descrita em Isaías 14, de 12 a 15. Eu só vou citar, não vamos ler lá. Isaías 14, de 12 a 15 e Ezequiel 28, 11 a 19. São duas passagens desses dois profetas que descrevem a queda de Lúcifer e as consequências, o juízo que caiu sobre ele. Meus irmãos, vamos só lembrar uma coisa aqui. Eu estou citando, ao falar disso, uma interpretação da Bíblia. Essa é uma interpretação, a mim pessoalmente, ela satisfaz. Mas isso não é a Bíblia. Nós temos sempre que separar aquilo que na Bíblia é claro, absoluto, né? O nosso Senhor é o Filho de Deus. Amém. Ele veio em carne, como homem. Ele nasceu de uma virgem, né? Ele morreu numa cruz e derramou seu sangue pela remissão dos pecadores. Meus irmãos, isso é absoluto, não se questiona. Verdade fundamental. Agora, isso que eu estou falando aqui da criação é interpretação da Bíblia. Então, sempre separemos as coisas. Se algum irmão aqui crê diferentemente disso, não tem problema. Isso não afeta aquilo que nós vamos falar, né? Então, sempre separemos o que é interpretação da Bíblia daquilo que é a Bíblia mesmo. Naquilo que a Bíblia é clara, inequívoca, isso nós não podemos abrir mão, né? Isso é a certeza que nós temos. As outras coisas nós interpretamos. E devemos interpretar a Escritura, devemos aplicar a Escritura. E nisso sempre estamos abertos para sermos corrigidos, né? Para sermos aperfeiçoados. Mas essa é uma interpretação que parece fazer muito sentido. Por quê? Porque ela cria um contexto para a obra de criação, que seria, no caso dessa tese, uma obra de restauração que vem a seguir no livro de Gênesis. Nós temos 6 dias. E nesses 6 dias, o universo, e especialmente a terra, eles são restaurados por Deus, com vistas ao seu propósito. O homem foi criado nesse contexto. O homem surge nesse contexto. No contexto de um universo arruinado, destroçado e vazio, no qual Deus inicia um programa de restauração. E nesse programa, o homem será colocado como chave, como uma peça fundamental naquilo que Deus quer fazer. Aí vem os versículos 26 a 28. Onde nós vemos a criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tenham eles domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Meus irmãos, por que Deus criou o mundo? Em Gênesis 1 nós temos um relato da criação. Em Gênesis 1 nós temos o fato da criação. Aqui está apresentado um fato. Deus criou tudo e todas as coisas. Deus fez o mundo. Esse mundo caiu sob maldição. Deus não mudou seus propósitos. E Ele restaurou o mundo. E Ele criou o homem. Por quê? Deus precisa do homem? Deus precisa do universo? Deus é eternamente completo. Ele nada precisa. Ele não precisa fazer um universo por alguma necessidade. Ele é completo em si mesmo, absoluto. No entanto, Ele fez o universo. E como Deus perfeito, Ele tem um propósito. E não nos basta, irmãos, sabermos os fatos da criação. Nós precisamos entender o propósito da criação. Por que Deus fez o universo? Por que Deus fez essa terra? Por que Deus nos fez? Meus irmãos, vejam como Deus nos fez. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu acho que nós, como cristãos, deveríamos meditar bastante nessa porção da Bíblia. Meus irmãos, nós fomos criados de forma maravilhosa. Amém. Nós não somos animais com alguma inteligência. Nós não somos produto da seleção natural, da evolução. Nós fomos criados de forma maravilhosa. A imagem e semelhança de Deus. Deus, quando nos fez, Ele não nos fez como Ele fez as aves, como Ele fez os animais selváticos, domésticos. Por mais maravilhosos que sejam esses animais, leia lá o livro de Jó. Deus descreve o crocodilo, né? Deus descreve o hipopótamo. E Deus, é muito interessante, meus irmãos, que como Deus se deleita em mostrar uma pequena parte da sua criação e falar sobre a pele, sobre o dorso, sobre os ossos, sobre as mandíbulas. Deus criou, a sua criação é maravilhosa. Se nós olharmos para os detalhes da sua criação, nós vamos ficar estupefatos. Mas o homem é algo peculiar. Quando Deus fez o homem, final do 6º dia, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Que chamamento, irmãos! Meus irmãos, sim, nós pecamos. Vamos ver isso hoje à noite. O nosso pecado causou danos muito grandes nas nossas vidas. Mas Deus não abandonou seu propósito.
Deus deseja hoje que essa imagem e essa semelhança sejam plenamente manifestadas em nós. O nosso chamamento não mudou, e é um chamamento muito alto. Pense nisso. Deixe, meu irmão, que o Espírito Santo fale com você, fale ao seu coração sobre isso. Deus o fez à sua imagem, à sua semelhança. Essa é a intenção de Deus ao nos criar. Isso não é pouca coisa. Qual é o propósito dessa criação? Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança porque Ele queria criar um ser compatível com Ele mesmo. Deus queria criar um ser para comunhão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles têm uma comunhão perfeita. É um mistério nós falarmos da Trindade. É até algo que com muito temor nós entramos, porque é um assunto muito santo e muito difícil para a compreensão limitada das nossas mentes. Deus é um só, mas essas três pessoas que compõem uma perfeita unidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles conversaram entre si na sua comunhão perfeita, cheia de amor e graça por toda a eternidade. Eles conversaram entre si e disseram: façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Meus irmãos, o amor de Deus é tão grande. E o amor verdadeiro, ele precisa de um objeto onde ele possa se derramar. Deus, no seu amor, que sempre eternamente fluiu entre as pessoas da Trindade, Ele um dia desejou que esse amor fosse derramado em seres similares a Ele. Não deuses, mas seres que tivessem uma personalidade própria. Seres criados com a capacidade de amá-lo por sua livre e espontânea vontade, por decisão própria. Seres capazes de contemplá-lo e de vê-lo, de apreciá-lo e de dizer: eu desejo esse Deus, eu desejo a comunhão com esse Deus. Por isso Deus nos criou, porque Ele deseja comunhão, Ele deseja companhia. Não é verdade que todos nós desejamos companhia? Tem algumas pessoas que são assim mais sozinhas, né? Mais recolhidas, mas a grande maioria de nós gostamos de companhia, nós gostamos de comunhão. Por isso nós estamos aqui, né? Estamos juntos, nos conhecemos, podemos conversar, gastar tempo juntos. Isso é algo maravilhoso. Comunhão. Deus deseja comunhão. Meus irmãos, é muito curioso que nós vejamos as grandes figuras da Bíblia. Abraão foi chamado de amigo de Deus, né? Quando Deus veio até Abraão para dizer que Sodoma e Gomorra seriam destruídas, Abraão saiu caminhando com ele, né? Era o Senhor ali, a gente sabe, né? O Senhor Jesus. Abraão saiu caminhando com ele. E eles foram conversando. E Abraão tinha Ló no seu coração, a família de Ló que estava lá em Sodoma. E eles foram negociando, né? Mas Senhor, se tiver 50, se tiver 40... E aí foi indo, né? Comunhão. Deus, antes dessa conversa, disse: será que eu vou esconder do Abraão os meus desígnios? Ele foi chamado para ser bênção sobre todas as nações. Eu vou esconder isso dele? Não, aí eles foram conversando. Meus irmãos, Deus deseja amizade, companhia. Deus deseja que nós andemos com Ele. Ele quer que nós derramemos nosso coração para Ele, mas Ele também quer derramar o coração dele para nós.
É incrível nós tentarmos entender isso, mas Deus tem necessidade de comunhão. Ele deseja cumprir os seus propósitos, mas Ele, por amor de nós, Ele não consegue guardar os seus propósitos para Ele mesmo. Ele pode fazer tudo pela sua autoridade completa. Ele é soberano, onipotente, mas por causa do seu amor para conosco, Ele decidiu fazer as coisas dele conosco. Amém. E Ele quer que a gente se achegue a Ele, para Ele poder repartir o seu coração. Ele quer sair caminhando conosco, colocar o braço sobre o nosso ombro e começar a falar qual é o desejo do seu coração. O que Ele quer fazer? Ele quer nos cativar para Ele mesmo. Deus quer amigos. Deus deseja que nós sejamos seus amigos. Moisés subiu aquele monte. E o texto de Êxodo nos diz que Deus falava com Moisés como um homem fala ao seu amigo. Meus irmãos, Deus deseja comunhão. Ele criou a nós porque Ele quer comunhão conosco. Ele quer intimidade conosco. Ele quer tempo nosso com Ele. Muitos de nós, muitas vezes, por causa do dia a dia, por causa das fadigas, das ocupações, coisas lícitas e justas, nós acabamos caindo num relacionamento mecânico com Deus. Mas, meus irmãos, Ele deseja comunhão conosco. Por isso Ele nos fez. Ele nos fez para a comunhão. Esse é um dos propósitos pelo qual Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Outra razão pela qual Deus nos fez assim é porque Ele deseja que nós sejamos testemunhas, testemunho vivo dEle. Nós somos imagem e semelhança de Deus, para que Deus seja visto, manifestado e conhecido neste mundo. Deus é Espírito, mas nós fomos criados de carne e osso. E nesse mundo físico que Deus criou, nós somos os meios pelos quais testemunho é dado de que Deus existe, de que Deus nos ama e tem um propósito para todos nós. Amém. Nós somos expressão, manifestação dele mesmo, imagem e semelhança sua. Por isso Deus nos fez, para que nesse mundo que Ele criou, nós pudéssemos ser expressão viva dele mesmo, imagem e semelhança dele. E por fim, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, compatíveis com Ele, porque Ele deseja dar-nos ao seu próprio Filho. Deus nos fez, meus irmãos, pelo seu desejo de tomar a cada um de nós, indivíduos, casais, reunir-nos na igreja e dar a nós para o seu Filho. Nós somos o dom, o presente que Deus prepara pelos séculos. E Ele prepara com todo cuidado, amor, com perfeição, para nos dar ao seu Filho nas bodas do Cordeiro. Amém. Nós estamos sendo preparados para isso, para esse momento. Em Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 15 a 16, o texto nos diz: este é o Filho, né?
o Filho do seu amor, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Meus irmãos, tudo foi feito para ele. O universo inteiro foi feito para ele. Nós fomos feitos para ele. O texto aqui diz que nele foram criadas todas as coisas. Não somente ele fez, mas o Senhor Jesus, ele foi a base, o princípio pelo qual tudo mais foi feito. Nele foram feitas todas as coisas. Sabemos que tudo foi feito por meio dele também. O Evangelho de João diz, capítulo 1, versículo 3, né? Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele fez tudo. Nós, lá em Provérbios 8, capítulo 8 de Provérbios, nós temos um trecho muito interessante das Escrituras, que mostram, Provérbios no capítulo 8. Ali, Salomão fala da sabedoria. E a sabedoria ali, ela não é uma coisa. A sabedoria aqui é uma pessoa. É uma sabedoria personificada. Esse capítulo é muito interessante. Olha o versículo 12 do capítulo 8. Eu, a sabedoria, é uma pessoa. Habito com a prudência e disponho de conhecimentos e conselhos. O meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. 17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Nós sabemos quem é essa sabedoria, né? É o nosso Senhor. E aqui, no versículo 22, é dito: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Olha o 26. Ainda ele não tinha feito a terra nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. O Senhor Jesus estava com o Pai antes da criação. O Senhor Jesus é o arquiteto do Pai. Meus irmãos, por acaso, eu sou arquiteto, profissionalmente falando, né? O que é um arquiteto? Um arquiteto, ele pode ter o seu estilo, ele pode ter a sua maneira de fazer as coisas, mas acima de tudo ele é um intérprete. O arquiteto, quando a família vem conversar com ele, que quer uma casa, ele tem que ouvir o que aquela família quer. E ele terá que ser capaz de traduzir aquele desejo em algo que a família veja e diga: é isso que eu queria para mim. O Senhor Jesus é o arquiteto. Ele transformou todos os desejos do Pai para esse universo criado em realidade. Ele fez todas as coisas. Ele é o princípio. Nele foram feitas todas as coisas. Ele é o autor. Ele executou todas as coisas. E ao mesmo tempo, tudo isso que ele fez
para Ele também. É muito importante nós entendermos essas coisas, porque nós vivemos num mundo totalmente transtornado e Deus quer nos fazer ver como Ele vê. Como nós fomos tirados de uma vã e fútil maneira de viver para enxergar essa perspectiva celestial. Efésios 1, 22 e 23. Eu vou ler esses dois versículos com uma pequena alteração de ordem, tá? Que não é invenção da minha cabeça, irmãos, tá? Eu estou seguindo as versões dos irmãos Darby, Young e Rotherham. São três irmãos que já são do século XIX, irmãos que se debruçaram sobre as Escrituras para produzir traduções literais. Olha o que diz Efésios 21, 22 e 23. A respeito disso que nós estamos falando. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E deu a ele ser o cabeça sobre todas as coisas junto à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, esse texto, querem que eu repita? Eu vou repetir. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e deu a ele ser cabeça sobre todas as coisas junto à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O capítulo 1 de Efésios, meus irmãos, é talvez uma das porções mais sublimes das Escrituras. A gente começa a ler o capítulo 1 de Efésios e parece que o apóstolo Paulo esqueceu de fazer ponto final. Porque ele começa a jorrar revelação de coisas celestiais tão tremendas, tão amplas, que a gente tem dificuldade de acompanhar. Esses dois versículos aqui estão nesse contexto. Mas daqui nós tiramos algumas coisas. O Senhor é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O propósito de Deus é encher esse universo com o seu Filho. O propósito de Deus é encher tudo e todas as coisas com Ele. Quando esse universo foi criado, ele foi criado como um território para ser enchido com Cristo. Deus poderia já ter feito tudo pronto, mas, meus irmãos, Ele deseja fazer conosco. Ele deseja que nós estejamos, que nós participemos desse processo. Por isso o mundo foi criado, por isso o tempo foi criado, e nós estamos aqui. Porque existe um processo maravilhoso pelo qual o universo será enchido com o Espírito de Cristo, com a vida de Cristo, com o caráter de Cristo. E Cristo será visto em tudo e todas as coisas. E nós estamos participando disso. Meus irmãos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados com compatibilidade para nos relacionar com Deus por causa disso. Por essa maravilhosa aventura que é a vida humana, segundo o propósito de Deus. Encher tudo. Encher todas as coisas com o seu Filho, com a vida do seu Filho, com o caráter do seu Filho. Pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e deu a ele ser o cabeça sobre todas as coisas. Mas não sozinho, junto à igreja. Meus irmãos, a igreja participa dessa primazia de Cristo, dessa soberania de Cristo sobre todas as coisas. A igreja é chamada para estar junto com Ele, junto à igreja, a qual é o seu corpo,
a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, 2 vezes na vida terrena do Senhor Jesus, o Pai expressou a sua plena aprovação à vida terrena do seu Filho encarnado. Nós sabemos que quando o Senhor Jesus, já com 30 anos, se apresentou para o batismo diante de João Batista, quando ele subiu das águas, a voz do céu veio. Deus se fez ouvir. Deus não podia ficar em silêncio. É interessante que Deus não usa um intermediário, um profeta. Ele mesmo fala. Eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. O Senhor Jesus havia vivido 30 anos no silêncio, 30 anos dos quais nós não conhecemos quase nada, muito pouca coisa. Mas o Pai conhecia cada segundo. E Ele disse: eu tenho prazer neste homem. Ele viveu mais 3 anos. E Ele subiu ao Monte da Transfiguração. E lá novamente o Pai se manifesta. Pedro quer construir tenda para o Senhor e para os outros, né? E novamente o Senhor, Deus Pai, se manifesta. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Prazer. O Pai tem prazer no seu Filho. E Ele diz isso para nós ouvirmos. Eu tenho prazer nele. Por causa disso, Ele quer encher o universo com a vida do seu Filho em nós. Seu Filho formado em nós. Meus irmãos, esse é o grande privilégio da vida cristã. Participarmos disso. Há um outro versículo aqui mesmo em Efésios 1, no versículo 9 e 10. Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O beneplácito que propuseram em Cristo. Às vezes a tradução não ajuda muito, né? Beneplácito, né? O que é o beneplácito? É o bondoso prazer. O Senhor tem prazer em exercer a sua bondade ao estabelecer esse propósito, o mistério da sua vontade, que Ele propôs em Cristo. E qual é esse propósito? Fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Meus irmãos, a nossa tradução em português, eu acho extremamente feliz aqui. Convergir. Essa palavra que em grego aqui, anakephalomai, é uma palavra que ela tem um radical que indica cabeça. Só que na verdade é no sentido assim de golpear a cabeça. O sentido original, golpear a cabeça. Isso quer dizer como se fossem arremessadas coisas na cabeça. E o sentido desse termo tem um prefixo aná que ele dá mais ênfase ainda. O sentido desse texto é realmente convergir. É que Cristo foi colocado por Deus como centro e todas as coisas
de valor, todas as coisas que são reais diante de Deus, todas as coisas que vão permanecer, elas estão convergindo em Cristo Jesus. Elas estão caminhando em direção a esse centro que Deus estabeleceu. Deus colocou o seu Filho como centro de tudo e todas as coisas, e tudo está convergindo nele. Meus irmãos, se nós nos deixarmos enganar, nós vamos olhar para esse mundo e nós vamos ficar desesperados. Nós vamos ver, esse mundo está se desintegrando. Esse mundo está cada vez mais encharcado de pecado, de transgressão. Esse mundo se aprofunda em tudo que é errado. Nós vamos olhar para as nossas próprias vidas, nós vamos ver os nossos defeitos, as nossas falhas. Nós vamos olhar para a nossa vida de casados e vamos ficar frustrados com tantas coisas, para os nossos filhos, para a congregação onde reunimos. Meus irmãos, olha um pouquinho mais adiante. Deus está fazendo todas as coisas convergirem em Cristo. Meus irmãos, o Salmo 2 nos adverte. Se nós olharmos para esse mundo e para o que esse mundo nos diz, nós não vamos ver nada disso. Nós vamos ver as coisas divergindo de Cristo. Mas se nós olharmos para o Rei que Deus estabeleceu no seu Monte Santo Sião, o Filho de Deus entronizado, nós vamos ver que todas as coisas estão convergindo em Cristo Jesus. Esse é o movimento do universo. Meus irmãos, às vezes nós podemos ficar alheios a essas realidades, mas a palavra de Deus, e por isso nós precisamos ser lavados por essa palavra, ela quer nos revelar isso. Ela quer nos mostrar que esse universo caiu em ruína por causa da queda do arcanjo, mas Deus o restaurou como terra habitável. E aqui hoje nós vemos o propósito de Deus em curso. E todas as coisas estão convergindo no seu Filho. Ele é o primaz. Ele é o Senhor. Ele reina. E nós estamos convergindo nele. Tudo vai ser resumido. Vai ser concentrado em Cristo. E esse universo será cheio de Cristo. Esse é o movimento que nós vemos hoje. Meus irmãos, o plano de Deus de restaurar a terra não é um plano B. A gente pode pensar assim, muito bem, Satanás caiu, foi julgado, a terra virou, ficou sem forma e vazia. Agora então Deus vai ter que fazer uma recuperação. Não. Às vezes Deus muda os seus métodos, né? As dispensações, antiga aliança, nova aliança, mas Deus jamais muda os seus propósitos. O propósito de Deus sempre foi que todas as coisas convergissem para o seu Filho, que o seu Filho enchesse a tudo e todas as coisas, que esse mundo fosse criado e o homem fosse criado, e o homem fosse o meio pelo qual Cristo vai encher tudo e todas as coisas. Esse propósito permanece para sempre. Nós estamos aqui por causa disso. Então não é um plano B, não. Esse é o propósito de Deus. E nós queremos ver mais proximamente a questão da vida dos casais. Lá em Gênesis 1 de novo. Vamos voltar lá para o início. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meus irmãos, Deus é plural. Deus é unidade e pluralidade também. Não vamos explicar isso aqui. Não vamos nem tentar, para não pecar, né? Mas Deus é pluralidade. Façamos. Ele dá testemunho disso no texto da Escritura. Façamos. Pai, o Filho e o Espírito Santo estão, né, dialogando.
seus diálogos eternos. Façamos. O homem. Façamos o homem, singular. Está aqui no texto do cartaz, né? Façamos o homem, singular, e logo em seguida, tenham eles. A minha tradução não diz, a minha tradução diz tenha ele, né? Mas de novo, se nós recorremos a esses irmãos que examinam os originais, né? Irmão Darby, irmão Young, irmão Rotherham, eles põem aqui o que está no original, plural. Tenham eles. Pô, que história é essa? Aqui tem um erro no original da Bíblia. Como é que no homem no singular tenham eles? Alguém poderia dar uma filosofada? Não, é que isso é que eles vão se multiplicar, né? Não, meus irmãos. Logo em seguida, no 27, está explicado. Criou Deus, pois, o homem, singular, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, singular. Homem e mulher os criou, plural. Meus irmãos, assim como Deus é uma unidade, plural, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. O homem é plural, homem e mulher. Meus irmãos, a humanidade criada por Deus, ela não é composta de indivíduos soltos. A humanidade se completa na união entre homem e mulher. Homem e mulher são a unidade básica, a unidade de operações de Deus no seu propósito eterno. Tem um irmão Stephen Cohn, ele diz que existe uma analogia da Trindade na criação do homem. Porque assim como Deus é trino, o homem também é trino, porque é homem, mulher e Deus. Então, nessa humanidade que Deus planejou, também são três: o homem e a mulher, sob o governo de Deus. Meus irmãos, isso é muito importante. Quando nós vamos lá no final do capítulo 2, nós vemos Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Meus irmãos, vocês percebem isso? Que Deus criou o homem como um ser plural. Homem e mulher os criou. A unidade da humanidade é um composto de homem e mulher. Nós sabemos que há exceções a isso. O Senhor Jesus mesmo, ele mencionou. Mateus, nós não precisamos ler lá, né? Mas Mateus 19, 12, falando sobre casamento, o Senhor disse que há, né? Os discípulos estavam achando muito difícil, né? Então, se é assim, o casamento é melhor nem casar, então. E o Senhor falou, né, que há exceções. Aqueles que nasceram eunucos, aqueles que os homens fizeram assim, e aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então, sim, há exceções. Nós sabemos disso. Mas, meus irmãos, a humanidade, o padrão de Deus para a humanidade é homem e mulher. Homem, aos olhos de Deus, significa homem e mulher. Eles se unem, se tornam uma só carne e se tornam a unidade operacional do propósito de Deus. Em seguida, aqui nós vemos
que este primeiro casal, homem e mulher, eles têm um chamamento. Versículo 28. Sede fecundos, multiplicai-vos. Deus colocou nessa unidade homem e mulher essa capacidade de multiplicação, geração de filhos, para encher a terra. Lembrem-se, é uma terra devastada que Deus restaurou para ser habitável, e dentro dessa terra restaurada Deus colocou um jardim, o jardim do Éden. Esse jardim é a base de operações. O propósito de Deus é que o homem se multiplique e encha a terra. Meus irmãos, não diz assim, enche o jardim. Deus poderia dizer assim, olha, eu fiz esse jardim aqui, enche o jardim. Não, enche a terra. Isso significa o quê? Esse jardim deveria ser expandido e a terra toda seria um Éden, povoada pelos descendentes de Adão e de Eva. Enchei a terra, sujeitai-a. A terra precisa ser sujeita. Isso já fala do chamamento real do homem, o rei da terra, governar debaixo da autoridade de Deus, debaixo do comando de Deus, governar, sujeitai, dominai. Versículo 28. Sobre a criação, sobre os animais, sujeição e domínio. Isso são tarefas de governo. Esse é o propósito de Deus ao criar o homem, homem e mulher. Encher a terra, sujeitar a terra, dominar a terra, sujeitar a terra ao desígnio de Deus, ao propósito de Deus, à vontade de Deus, dominar sobre toda a criação. 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Mais duas tarefas aqui: multiplicar, encher a terra, sujeitar, dominar, e aqui temos cultivar e guardar. Ou seja, o Éden é um lugar maravilhoso, mas ele não é um lugar maravilhoso em que o homem fica, né, sentado embaixo da árvore lá, na grama. Não. O homem tem que cultivar. Provavelmente nessa questão do cultivo tem a ver a extensão do jardim. Mas ele é um administrador em nome de Deus. E a última observação: guardar. Meus irmãos, há um inimigo. Mesmo naquele momento lá, há um inimigo. E cabe ao homem guardar o jardim. Aqui nós temos então o chamamento ao homem. A mulher, ela foi criada do homem como sua auxiliadora, que lhe fosse idônea. Idônea, compatível. É muito interessante que Deus criou o homem com compatibilidade para si mesmo, a sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem tem um espírito pelo qual ele pode se relacionar com Deus, estar em comunhão com Deus. A mulher é auxiliadora idônea, ela é compatível também com o homem e com Deus. Então nós vemos aqui tudo feito em harmonia, projetado para funcionar em harmonia e unidade. A mulher tirada do homem como sua ajudadora. Meus irmãos, o homem, deve ser um conquistador. Ele deve ser alguém que se propõe a dominar, a sujeitar as coisas. E a mulher junto com ele. Eu lembro de Jonatas, amigo de Davi, contra os filisteus, né? O escudeiro vinha atrás, ele derrubava os inimigos e o escudeiro vinha atrás e matava, né?
Está lá escrito. Homem e mulher funcionam assim. O homem é o conquistador, a mulher é a ajudadora. Os dois estão conquistando para Deus. Esse é o propósito original. Hoje, as circunstâncias talvez sejam um pouco diferentes, mas a realidade é a mesma. Nós somos chamados para a mesma coisa. Nós temos um jardim a cuidar, a cultivar, a guardar. A nossa casa, nosso casamento, nossa família, a comunhão dos irmãos, a igreja. Nós somos chamados a sujeitar esse mundo, dominar. Nós sabemos, irmãos, que nós não vamos dominar o mundo como um todo, mas Deus nos dá uma porção para que nós exerçamos o domínio, conquistando para Ele, testemunhando dele, sendo luz nas trevas desse mundo. Amém. Deus nos chamou para isso. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Luz, nós somos luzeiros nesse mundo. Meus irmãos, esse chamamento é real hoje. Sim, houve a queda. As circunstâncias podem ter mudado, os métodos mudaram, mas o princípio é o mesmo. É importante, meus irmãos, nós considerarmos na criação de Deus, como Deus nos fez, como Deus preparou essa humanidade que é um casal. Eles funcionam juntos, eles são uma só carne, eles conquistam para Deus. Nós somos chamados para isso. Assim nós funcionamos aos olhos de Deus. Eu creio que isso pode nos ajudar, irmãos, a entender que nessa era de individualismo que nós vivemos, nessa era de tanta centralidade de nós mesmos, de nos colocarmos no centro, como é preciso nós entendermos essa humanidade plural que Deus estabeleceu. Homem e mulher os criou, e serão uma só carne. Meu irmão, você percebe por quê? Hoje em dia nós vemos esse ataque tão forte, tão violento ao casamento. Isso não é de nada. Isso não é apenas um aspecto da degradação dos nossos dias. Isso é um aspecto central. Satanás tenta destruir a própria humanidade como Deus a projetou, destruindo os casais de Deus, destruindo as famílias, destruindo os relacionamentos que Deus estabeleceu. Meus irmãos, porque uma vez destruído isso, todo o resto está anulado. Porque Deus estabeleceu no seu propósito realizar toda a sua vontade através desse homem corporativo que Ele criou lá no jardim do Éden. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Meus irmãos, que os nossos olhos sejam abertos para perceber o porquê que nós estamos sendo atacados. Que os nossos olhos sejam abertos para entender aquilo que nós já falamos. Existe uma cultura deste mundo, uma cultura relativista. Tudo é relativo, tudo pode ser experimentado. Não há nada sólido que não se desmanche no ar. Isso é o que diz esse mundo, a cultura desse mundo. Um mundo plural, um mundo aberto para qualquer coisa. E um mundo que assiste à corrosão dos casais e das famílias. Porque elas estão no centro do propósito redentor
de Deus. Meus irmãos, será que não é hora de nós acordarmos? De nós esquecermos de nós mesmos? De nós deixarmos de lado as coisas pequenas, as implicâncias, as provocações, as preferências mesquinhas, os conflitos? Será que não é hora de nós olharmos para o alto e vermos o propósito de Deus? Amém. Meus irmãos, todos aqui, ou a grande maioria, são casados no Senhor. Meu irmão, minha irmã, teu companheiro, tua companheira, te foram dados por Deus. Vocês são um só. Vocês são chamados para ser cheios da vida de Cristo e encher essa terra da vida de Cristo. Para conquistar aquilo que não é de Cristo, aquilo que está nas trevas, aquilo que está sob o domínio do usurpador, para Cristo. Para ser luzeiros, de modo que os outros possam perceber que há um Deus. Você foi chamado, marido, mulher. Você foi chamado junto para isso. Será que você consegue entender que os conflitos, as dificuldades, elas são trazidas pelo inimigo para tentar destruir esse propósito na sua vida? Meus irmãos, o Senhor quer trabalhar conosco. O Senhor quer ajustar muitas coisas. O irmão orou aqui antes da reunião que o Senhor possa ajustar o que tem que ser ajustado. Meus irmãos, nos prostremos diante dele. Nós temos uma chamada gloriosa, uma chamada maravilhosa para encher essa terra do conhecimento do Senhor. Esse chamamento não é sozinho e individual. Esse mundo vive no individualismo, mas Deus chama o homem corporativo. Homem e mulher. Essa é a base de operações do propósito de Deus. E Ele quer fazer isso hoje. Seu propósito não mudou. Que o Senhor possa abrir os nossos corações. Que o Senhor possa fazer com que a sua luz traga essa revelação na medida que nós precisamos, para que sejamos realmente ajustados a viver nos dias em que nós vivemos, segundo esse propósito tão maravilhoso, pelo qual nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós só podemos te dar graças por ter nos criado. E nos criado de forma tão maravilhosa. Obrigado, Pai, porque podemos te conhecer, porque podemos receber a vida de Cristo em nós, porque podemos, ao viver como casados, experimentar essa unidade que Tu preparaste de antemão para nós. Pai querido, ajuda-nos a entender os Teus propósitos eternos. Queremos andar neles. Queremos ser ajustados a esses propósitos eternos. Senhor, alarga o nosso coração. Alarga o nosso entendimento. Alarga o nosso desejo de experimentar isso de verdade. Senhor, livra-nos de que isso venha a ser um conhecimento, uma informação espiritual que nós guardamos nas gavetas da nossa mente. Mas, Senhor, nos coloca dentro dessa realidade. Queremos viver hoje essa vida verdadeira de conquistadores para Ti, de dominadores, daqueles que sujeitam para Ti. Ó Senhor, fala conosco. Nós encomendamos as nossas vidas nas Tuas mãos e Te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.